Vamos lá. Oi, Ana. Oi, Bispo. Oi, Gisele. Tudo bem? Tem gente que não abre a câmera porque não passou perfume, tem gente que não abre a câmera porque já está deitado, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Aí hoje, legal, tá só com. Aqui é só psicólogos, pelo visto, é isso? Não, tem tudo, né? Tem peritos, Tem perito também, perito, tá misturado. Ah, legal. A gente estava batendo um papo antes aqui, um papo bem bacana aí que a Érica tava, nem sabia, né, Érica? Olha que legal. Olha como as surpresas da vida são boas. A vida traz isso de bom para nós, né? Que a Érica tinha sido sorteada com o meu livro e que eu tinha cumprido minha promessa. Porque tem vezes que eu esqueço de cumprir as promessas, sabe? Até Deus deve estar devendo alguma coisa para ele, eu preciso ver se ele me lembra. Senhor, tem eu devendo alguma coisa? O senhor tem alguma coisa que eu tenho que enviar? Alguma coisa que eu tenho que fazer? Alguma vela, alguma coisa, né? E aí, a gente se conheceu através de um link de psicologia, né? E o Matheus me conheceu porque ele, na tese, na dissertação de mestrado dele, que ele fala sobre as presas psicopatas, ele, na verdade, acho que acabou me citando e veio atrás. Não, e uma aluna minha fez um curso com ele, era aluna minha da graduação, olha que loucura. E falou, professora, mas tem um professor que te cita. Eu falei, como ele se chama? Ah, Matheus. Aí eu fui ver quem era o Matheus, mas o Matheus é mais blogueiro do que eu, mais instagramzeiro, né? Ele gosta mais. Ele gosta mais. E, na verdade, eu acho que ele foi muito esperto, você quer saber, né? Muito sagaz. Sim. E aí, na pandemia, ele aproveitou para aprimorar isso, né? Sim. E eu brinquei e falei, nossa, na pandemia eu deixei o povo rico, viu, Matheus? Porque eu já dava aula no EAD há muito tempo, que era o EAD de pós-graduação, já fazia muito tempo. Então, me aproveitaram muito, porque já sabia que eu tinha experiência em facilidade em lidar com isso, né? Não lidar com tecnologia, mas com lidar da aula à distância, né? Não que eu seja assim, tão fanática, é lógico que eu gosto muito do presencial. E aí, quando eu fui conhecer o Matheus, eu falei, Matheus, você está copiando minha ideia, Matheus, você está louco? Aí, não, calma, eu sou psicólogo. Matheus, peraí, segura essa dissertação aí, cara, que pelo amor de Deus. E aí começou nisso e depois a gente acabou ficando super amigo e entendemos um ao outro, com cada um na sua área, essa necessidade aí da gente entender um pouquinho do direito e o direito também entender um pouquinho da gente, né? Um pouquinho de entender que a gente precisa do psicólogo, pessoal, que carinho, que bonzinho, que gente boazinha. Que povo simpático. A gente entender que a gente também precisa muito da ajuda do psicólogo, muito, muito, muito. Sim. E vou falar uma coisa para vocês, prestem bem atenção, psicólogos da vida. Olha, eu vou fazer a gente já vai para o tema do stalking, mas meu filho tem 14 anos. Não vou conversar com o do meu filho, parece que estava no debate. Não. Meu filho tem 14 anos. E eu vou falar para vocês. Eu pergunto assim, qual é a profissão do futuro? Né? Olha, os advogados vão acabar, porque a inteligência artificial, ela faz petição inicial, ela faz contestação. A inteligência artificial, hoje, eu trabalho no TRF, ela faz recurso especial, ela lê recurso especial, ela te indica tese. Sabe aquelas coisas, assim, muito interessantes? Então, um advogado que não for muito bom, muito esperto e muito diferenciado, ele vai ser substituído por um computador, por uma inteligência artificial. Facilmente, gente, facilmente, porque o advogado do copia e cola acabou, tá? E aí eu falo para meus alunos, cara, vocês vão ter que se reinventar, porque não vai... E aí, como eu dou aula de direito penal, o direito penal ainda IA não vai fazer, porque eu ainda não tenho a mente do criminoso dentro da inteligência artificial. Então, eu falei para eles, olha, o direito penal vai virar menina dos olhos, por quê? Porque ainda vou ter que mexer com o quê? Com a mente humana. Sim. E a hora que eu mexo com a mente humana, eu realmente não tenho inteligência que supere a mente humana, graças a Deus, eu tenho plena certeza, né? A automação de tudo, caixa de supermercado que acabou, posto de gasolina que acabou e etc. Fui falando, né? Falei, então, meu filho gosta de matemática, falei, olha, você tem que ser engenheiro de, sei lá, tô brincando, mas engenheiro hospitalar, entendeu? Uma coisa assim, você vai mexer com máquina porque o médico não opera mais, o médico só vai por instrumentação, por laparoscopia. Mas uma que vocês não podem esquecer, o que não vai acabar, o psicólogo. Esse cara não pode acabar, porque o mundo está cada vez
declarando mais a sua insanidade mental. Exatamente. Aí eu falei, não tem inteligência artificial que te escute, te dê uma resposta, ou que te ajude a falar, meu, escuta o que você está falando para você mesmo, e talvez a resposta esteja em você. Simples assim, talvez. Ou não. Mas a gente precisa ouvir de alguém, né? A gente vai... Então, eu falo assim, gente, olha, o médico vai precisar do psicólogo, né? Para você entender. Porque não acha que não precisa de psicólogo, né? A psicóloga é coisa de louco, psiquiatra, mas para que psiquiatra, né? Tipo, hoje já não. Hoje a gente vem dando um valor muito mais para a saúde mental, quer dizer, eu acho, tá? Depois da pandemia até, né? Acho que a pandemia desencadeou muito. As pessoas precisarem muito mais do psicólogo, né? E aí eu falei, olha, as pessoas do judiciário que dependerem do psicólogo são aquelas que não vão ser substituídas por inteligência artificial. Então, tributaristas que estiverem aqui me ouvindo, se tiverem, vão me matar, se vão depender só de tributo, norma, espécie, enquadramento, a inteligência vai acabar com esses caras, porque vai fazer. Agora, o que é o advogado que lidar com direito de família, com alienação parental, com problemas familiares, com divórcio, com separação, esses vão subsistir porque vão precisar se integrar com psicólogos, assistentes sociais, que eu não dispenso de forma alguma, eu adoro os assistentes sociais, acho que eles têm dicas fantásticas no judiciário, gente, de verdade. Admiro muito o trabalho de assistente social que trabalha sério, né, que de fato se envolve com as questões do judiciário, né, que é onde eu trabalho bastante. E eu falei, mais uma profissão que não vai acabar, e vai precisar cada vez mais, um psicólogo para cada um. E ainda defendo a ideia, todo colégio, toda escola, o ensino médio, ensino fundamental, tem que ter psicólogo de base. Deveria ser obrigatório. Mas tem que ser. Se eu fosse político, vereador, eu ia falar, eu vou gastar 130 milhões para colocar, não me importa quanto eu vou gastar. O que importa é que eu vou diminuir a criminalidade, eu vou diminuir os problemas de violência, eu vou diminuir os problemas de saúde mental, eu vou diminuir, assim, eu vou diminuir o desemprego, eu vou diminuir quase tudo. Não, quase tudo não. Não é a solução do mundo. Ninguém está dizendo que é a solução do mundo. Mas se eu não der para a base, que são os jovens, um apoio psicológico, porque eles não têm em casa. Então, como que eu vou começar a tratar a base? Eu falei, comece indo nas escolas. Já tá bom. Você não precisa ir na casa do sujeito. É impossível ser em todas as comunidades, por exemplo, do estado de São Paulo. Só que através da casa você estende para a família, né? Porque através da escola você leva para casa. Vem de casa, né? Então, mas assim, eu faria o inverso. Eu iria para a escola, para a escola chegar nas casas. Porque como nas casas me parece realmente um plano impossível para um município como São Paulo, por exemplo, de 12 milhões de habitantes. Então, não tem como. Não tenho como ir de casa em casa e bater e falar, olha, eu sou um psicólogo, você está precisando de ajuda? Né? Então, se eu não tiver um pedagogo, se eu não tiver um assistente social, se eu não tiver um psicólogo, eu não tenho uma equipe pronta para ensinar matemática, português, geografia, história. Não adianta. Não adianta. Se eu não tiver um presídio com base mínima de entender o problema social que veio aquele sujeito, de onde ele veio, quais os motivos, e a gente estava falando aqui, o que faz um stalking, né? Indo ao assunto. O que faz um stalking? O que faz ele perseguir alguém, o que faz ele amar este alguém tão inconsciente, né? Vocês, psicólogos, tão inconscientemente. Será que é a rejeição? Será que é o não? Será que é aquela carência? Eu pergunto para vocês, qual é esse vazio que vocês pensam que pode existir em alguém que nunca teve relação... Falando das diferentes formas de stalking, né? E a presença do psicólogo na escola, ele vai perceber uma criança que é stalkeadora, ele vai perceber uma criança que pratica bullying, ele vai perceber uma criança que sofreu bullying, né? E é muito engraçado que eu conversei com uma trans ontem, desculpa, na sexta-feira, e ela tinha entrado por tráfico e foi presa, tirou 5 anos no fechado, cumpriu 5 anos no fechado, e ela falou para mim, se eu tivesse tido um psicólogo lá na base, eu não teria feito o que eu fiz. Mas eu fui vítima de bullying, eu não estou dizendo que ela está se vitimizando, tá? Ela está super bem resolvida. Eu fui vítima de bullying, etc, 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 fui expulsa de casa, né? Quer dizer, não teve nenhum acolhimento em nenhum lugar, o tráfico acolheu. Óbvio, ele está louco para essas pessoas. Ele está pronto, ele está de portas abertas, é o satanás deles. E eles acham que é o anjo, entendeu? Quer dizer, olha, alguém que não me recriminou. Uma vírgula, porque pôs ela para fazer o tráfico internacional, né?
Então, foram eles do tráfico que deram a personalidade do transgênero para ela, né? Ele é um homem, ele nasceu no gênero masculino, hoje ele é uma mulher, ele falou assim, se eu tivesse sido acolhido, né, acolhida, talvez, ele está dizendo que sim, mas talvez eu não tivesse feito isso, porque eu me lembro quando eu fui expulso de casa, e porque eu era um menino com 12 anos que eu já sabia que eu vou tomar um golinho de café. Porque eu era uma menina, né? Então, a gente conseguiria evitar aí diversos crimes que nós do direito, eu me sinto muito incapaz sem você, de verdade, eu não estou puxando saco. Muito incapaz de julgar alguém no crime sem entender antes o que fez ele ir a isto. Não sei qual a sensação de vocês, mas pessoas, na verdade, que não são inocentes, cometeram sim o crime, tem que ser punido sim, né? Ninguém está falando de impunidade por insanidade mental, por algum surto psicótico, né? Amanhã eu vou publicar uma news de o crime de frangofalia, e que não sei se vocês sabem, enfim, mas que é o surto de querer quebrar as coisas, que dá no borderline e no esquizoide, que levou um procurador da República a dar uma cadeirada, uma mesada. A cadeirada virou moda, para quem mora em São Paulo entende que eu estou falando do debate dos nossos políticos na cadeira, né? Mas que tem essa necessidade de destruir coisas. Então, acho que os psicólogos entenderiam bem o que faz um preso de uma hora para outra resolver quebrar a cama dele, resolver quebrar o vaso sanitário. Então, essas várias nuances, e a gente dando lei de execução penal, eu falando, meu Deus, por que eu não tenho um psicólogo aqui para explicar para mim o que é o teste de Rorschach? Por que eu não tenho um assistente social aqui para entender qual é a melhor qualificação daquele meu preso, né? Isso, estou ligando ao sistema penitenciário, que é o meu amor de trabalho. Mas vamos lá, eu estava conversando antes, então, só desabafando que meu filho, eu falei, filho, já que você não é da área da humanas, porque ele tem 0 de humanas, gente, 0, ele é totalmente da matemática. Falei, já que eu não vou te indicar para ser psicólogo, você vai ter que ser engenheiro robótico. Porque não vai ter lugar para engenharia, porque, olha, robô vai construir prédio já. Entendeu? Não está muito longe, né? Nós acima dos 40, é verdade. Depois que a gente passa dos 30, né? Vamos falar. Mas é essa conscientização que esses fóruns interessantíssimos têm que ter, de psicólogos preocupados em tentar nos ajudar, tentar nos entender. Tentar entender que é a falta de um psicólogo que faz chegar a uma alienação parental. É a falta de um psicólogo que faz chegar a uma pedofilia, a crimes que vocês nem imaginam que a gente passa todos os dias, como o tráfico de órgãos, como o tráfico de crianças, como o trabalho escravo, né? Então, essa falta de preparo do judiciário de achar que se eu punir só o fato, eu estou feliz. Joga o cara lá dentro e tudo bem. Entendeu? Se ele é psicopata, se ele é esquizoide, joga ele. E eu estou falando sem saber, ok? Com precisão. A única coisa que com precisão eu estudei junto com psicólogos e com psiquiatras foi psicopata. Portador do transtorno de personalidade antissocial. Eu não gosto de falar a palavra psicopata porque eu acho que é midiática, mas o livro tem que ser uma psicopata, sim, porque senão não vende, né? E é isso que eu falo, você não vira instagramzeira. Mas eu estava falando, né, Érica, com quem que eu estava falando que a gente começou a falar e aí ia puxar o papo para falar sobre stalking hoje, né? As várias espécies. E aí vocês podem me ajudar se há uma diferença, talvez, nessa ideologia que cria o stalking, para quem viu a série do Baby Rena, que ela perseguiu um cara que ela conheceu, ou para quem vive no Brasil e sabe um pouquinho qual é a sigla do psicopata, TPAS, que é o portador do transtorno de personalidade antissocial. É isso que apertou? F60.2, é isso que você sabe? Eu não sei. Sigla na medicina? Na medicina é o F60.2. E aí saber se essas pessoas que perseguem as outras, e a gente começou a falar do fanatismo, né? Misturar um pouco com as pessoas que têm essa alucinação,
de criar situações, relações que nunca existiram. Então, artistas passam muito por stalking, né? Pessoas que nunca se relacionaram, e aí podemos lembra do caso da Ana Hickman? Já que ela tá casando agora, né? Que a mídia tá falando, tá casando, não, vai casar, que ela foi vítima de alguém que entrou dentro de um hotel para assassiná-la, né? Aí a gente lembra já desde os Estados Unidos que queriam, que quando mataram, e aí assim, a gente vai a vários crimes que se cometem contra ídolos, que eu não entendo, mas que ama tanto que quer que morra. Eu me assusto um pouco com esse tipo de personalidade. Sabe aquela coisa? Eu amo John Lennon, logo eu vou matar John Lennon. Né? Eu penso, eu odeio John Lennon, logo eu vou matá-lo. Então, pessoas que criam tanto ódio um pelo outro, ou um amor tão ilusório, tão problemático, que hoje a gente tem medo de se relacionar. Seja com um sócio, seja num relacionamento amoroso, né? Os estelionatos emocionais, os estelionatos virtuais que são cometidos hoje, de pessoas que transferem dinheiro, não é só nudes, não, nem sexo, não, né? Que transferem aí, por exemplo, teve um que foi vítima de uma colega minha, que inclusive é cliente, transferiu $20.000. Aí você fala, a pessoa é boba? Não, a pessoa é estudada, é um engenheiro, que trabalha numa empresa super famosa aqui, e que ele é homossexual, se relacionou com um cara no exterior e foi mandando dinheiro, porque o cara falou que ia comprar passagem de lá que era mais barata. Enfim, a história é longa. Mas todo dia a gente vê pessoas vítimas do crime de stalking. E alguém me diz assim, o que é o stalking? Quem é o stalkeador? É aquele que fica curtindo? É aquele que segue? A gente pro direito, né? Eu pergunto, é aquele que vai lá e olha, vou ver se você tá namorando, se a namorada dele é bonita, se a namorada dele, né, é amiga de alguém, se a namorada dele viajou, se meu marido curtiu as fotos de alguém, sabe aquela coisa? Tem gente muito louca, tem gente que invade vários lugares das pessoas. E não sei, eu acho que foi o Rui que estava vendo quando eu comentei, gente. E eu fui estudar um pouquinho do stalking, estou até aqui com. Eu lembro que eu peguei os estudos e montei uma pasta sobre os casos que eu ia encontrando. E até para a gente, não, sabe, alguma coisa a gente esquece, né? A gente esquece de depois juntar isso daí, né? Do stalker, do cyber stalker, né? Que são os diversos nomes. Mas eu pergunto que tem o stalking contra a mulher e etc., porque até que os nomes que a gente usa, alguns são ameaçadores, outras são verdadeiras funções de amor. Eu tenho um outro dispositivo penal também que é revenge porn, né? Que na verdade tutela aí a vingança pornográfica de pessoas que mandam fotos pornográficas. A gente viu um caso na UOL ontem, eu gosto até de falar de coisa que a gente escuta todo dia. A gente viu um caso na UOL ontem de um rapaz que foi arrumar o celular não sei se vocês viram, de uma pessoa, e o celular tinha fotos íntimas. E ele, para devolver o celular, estava cobrando 200 mil. Eu não sei quem é essa pessoa, não foi revelado o nome, porque eu fiquei imaginando, né? Tipo, deve ser uma pessoa famosa, cuja revelação das fotos ou trouxesse alguma coisa como um divórcio, né? Sei lá, algum alarde, mas com certeza eram fotos, né? E o perfil dessas vítimas, né? Que a gente, por exemplo, o perfil desses autores e o perfil dessas vítimas. Quem pode ser vítima de stalking, né? Quem é uma vítima de stalking? Ninguém aqui sabe. Quem tem Instagram aqui, todo mundo deve ter, né? Todo mundo pode ser vítima de stalking. Não é isso? Porque a minha vida está na nuvem. A minha vida não está no endereço onde eu estou. A minha vida hoje, muitas pessoas fazem da sua vida vidas públicas. Nasce aquele amor de dizer, quanto mais seguidores, está nascendo uma doença para os psicólogos, né? Que eles estão falando sobre isso agora. Nasce aquele amor, que é aquela coisa, quanto mais coração eu tenho, quanto mais seguidor eu tenho, pouco importa
eu sou melhor do que o outro. Ah, mas ele tem 1 milhão de seguidores, mas eu tenho 3. Ah, mas o seu foram comprados. Dane-se, eu também compro amor. Eu compro amor, eu compro as pessoas, né? Então, eu vejo as pessoas que ficam impulsionando, eu odeio impulsionamento. Praticamente, eu sei que é marqueteiro, mas eu detesto. Eu vi que você não tem um seguidor. Eu tenho o orgulho de dizer, eu nunca pus um ads na internet. Entendeu? Eu sei que vende, eu sei que. Puta, eu entendo as pessoas. Mas eu não me conformo com você falar, eu tenho 100 mil pessoas, mas quem que você conhece dali? Né? Quem se interessou, quem veio porque está comprado. Ah, mas eu compro. Eu tenho dinheiro, eu compro. Eu compro amor, eu compro like. É uma coisa que eu realmente não entendo. Não tem sentido para mim você ter lá 13 mil, sei lá quantos mil e, sabe, não ter interação e não conhecer ninguém. Para mim não tem o menor sentido isso. Você não recebe um inbox desses Não, 13 mil. não. Entendeu? Ter que. Eu não sei, enfim, eu acho isso triste, mas se eu não tomasse cuidado, eu entrava nessa. Porque quando você começa, você fala assim: ah, mas o professor tal tem isso. Ah, mas eu tenho capacidade de ter. Ah, mas eu dou aula para tantos alunos. Não é isso? Tipo assim, ah, mas a pessoa que me chamou para fazer uma live com ela tem 1 milhão de seguidores. Nossa Senhora. Uma live com ela, imagina que eu vou fazer uma live com um fórum de criminologia, você tem uma mulher nos Estados Unidos com 1 milhão de seguidores, né? Aí, e isso vai fazendo você conhecer um monte de gente e você vai começando a se reconhecer falando, não é o que eu quero. Não é o que eu quero para mim, assim, né? Eu não gosto de stalkear porque não tenho afinidade com a internet, de verdade, gente. Não sei vocês, eu não gosto. Não é que eu não gosto, eu não tenho saco para isso. Quando eu tinha 17 anos, eu ficava passando em frente ao prédio do menino que eu gostava, que tinha um Gol. E eu acho que era uma stalker, porque eu passava sempre na casa dele. Falava, mãe, vira ali na Arapanés, que eu quero ver se o Douglas está em casa. Ele sempre parava o carro no mesmo lugar. Ele era um menino que eu fazia inglês. Menino não, já, né? Não era mais menino. E eu falei, gente do céu, eu acho que naquela época eu era assim, mas hoje eu não consigo olhar a rede social de outras pessoas, eu não tenho paciência para isso. E vejo as pessoas caindo numa doença, como foi aí a série, né, da Baby Rena, que eu acho que trouxe bem, assim, que mostrou de uma maneira bem... E aí eu vou querer ouvir a opinião de vocês, mas a gente estava falando da prisão da Deolane, né? Para ver se as pessoas, os fãs de Deolane. Se as pessoas, não sei se vocês entenderam a série, para quem viu, que os dois tinham problemas. Para quem viu essa série, que eu gostaria, se eu tivesse na sala de aula, falar, quem viu essa série? Para ver se eu estou falando para meia dúzia ou para 200, né? Eu assisti essa série, assim, ficou muito... Ela tinha um problema, mas ele também tinha um problema muito sério. Vários. Sim. Se eu fosse um psicólogo, eu ia falar, vamos pegar a planilha e vamos um por um. Vamos por tópicos, né? Qual é o primeiro? Qual é a sua carência? A primeira foi a carência afetiva lá da infância, né? Exato. Ah, o problema é ter o bonequinho, né? Vamos separar. E hoje, eu falo para vocês, psicólogos, não sei, pode ser que eu esteja falando uma bobagem. Estudando as crenças da infância, e hoje, como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra com um psiquiatra que eu não tinha noção do conhecimento dele, do quanto ele era bom, e eu levando os seguidores para ele, tô brincando, ele é super top, é um americano. Que vocês devem conhecer aqui, para mim, não era famoso, que é um psiquiatra, que é Gabor Maté, não sei se vocês conhecem. E ele vai falar sobre os traumas da infância, e ele é um ex-drogadito, depois na adolescência, se cura, vira psiquiatra e vai estudar propositalmente quais eram os gatilhos que levavam ao uso da droga. Eu nunca vi com tanta lucidez uma pessoa falar e eu falar, meu Deus, quanta razão esse cara tem. Eu tenho todos os livros dele, alguns estão traduzidos, até comprei um agora,
E eu depois vou até pedir para minha filha trazer, que eu queria mostrar para vocês, para psicóloga, que é de psicóloga. Eu fui na Feira do Livro, eu comprei 6 livros de psicologia e um de direito penal. Não, eu comprei o do Maníaco do Parque, que era do Ulisses. Eu não gosto muito da leitura do Ulisses Campião, mas eu quero ler, porque para falar, para criticar, preciso ler, para falar bem, preciso ler, não tem jeito, né? Você falar sem ler, não adianta. E eu gosto de ler mesmo, eu não gosto de Kindle, eu pode esquecer, eu passo do lado da Amazon e falo, beijo, Kindle. Beijo, não gosto de você, eu gosto de sentir o cheiro da página. Eu comprei o livro, minha filha falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou sentindo o cheiro, filha. Nossa, mas é muito esquisita. Eu falei, pois é, a gente velho A tem minha filha faz a mesma coisa. de sentir o cheiro. Ela ama livro físico e toda vez que ela compra, que chega algum livro, ela gosta do cheiro do livro. Eu abro, eu faço assim, ó. A minha filha fez, nossa, mãe, como você é esquisita. Falei, pois é, Lorena, cada um tem o seu, mas eu peguei como se eu tivesse, assim, pegando juro por Deus, um pedaço de bolo de sonho de valsa, aquela coisa de ter um delírio, né? Egli, Egla. Eu tenho uma amiga que chama Egli, que é com E. E aí eu falo para vocês, todos os livros que eu comprei são de psicologia. Eu comprei 2 do Maté, porque eu queria comprar, etc. Enfim, né? No final daqui, como eu sempre gosto de falar, eu vou dar para vocês um link dele. Vou mandar para a Érica, que eu não sei fazer essas coisas aqui, tá? Eu mando para você manda no grupo. Gente, pelo amor de Deus, psicólogos da minha vida, vejam. Esse livro foi traduzido faz pouco tempo, tá no YouTube, mas todo mundo que tem. Será que é cheiro de infância que me reflete? Pois é, nunca parei para ver essa minha mania do cheiro, cheirar a página, o papel, a gráfica. Olha que loucura. Confesso, isso pode ser. Pode ser, pode ser. É o cheiro do novo? Pode ser. Mas, por exemplo, se eu comprar um batom, eu não cheiro batom. Eu não abro um batom, por exemplo, e faço assim, ó, não abro e faço isso. Eu sinto o cheiro aqui. O livro eu abro, eu vou mostrar o livro que eu amo, que eu sempre recomendo, devo ter recomendado lá pelo Matheus também, que é esse aqui, que é o Comporte-se. Alguém já viu? Não? Esse livro só tinha em inglês e ele chamava Behavior. Todas as pós-graduações de neurociência, de neuroló, partem de Sapolsky, que é esse cara aqui, para falar sobre o cérebro e para falar sobre a mente humana. Esse cara é um biólogo, na verdade, antropólogo, biólogo, e ele é neurocientista, biólogo, antropólogo, enfim, é um gênio. É um livro que parece grande, mas o título dele chama A Biologia Humana em Nosso Melhor e Pior. Né? E pelo Wall Street ele veio, sem exagero, quando digo, é o melhor livro de não ficção que eu já li na minha vida. Eu sou dado pelo cara do maior jornal do mundo, né? O jornal que mais tem cultura no mundo. E aí ele, no final, é muito engraçado, ele fala assim, somos capazes de cometer atos terríveis de violência, mas também de agir igualmente de forma bondosa e empática uns com os outros. Nesse trabalho monumental, aí ele fala, né, o célebre neurobiológico, primatológico, sei lá o que é isso, primatólogo, XPTO, né? Robert Sapolsky analisa o lado bom e o ruim do comportamento humano para responder à pergunta, e eu adoro essa pergunta, afinal, por que agimos de determinada maneira? Por que temos esse modo de agir? Eu vou dizer, é um livro denso, não vou falar para você que ele é pequeno, na verdade, para mim, ele é um livro espetacular, as últimas, não se assustem, porque acho que as últimas 80 páginas são só da onde ele tirou citações, tá? Vamos ver, acho que as últimas quase 100, né? Então, ele vai resumir e ele começa com aquele negócio do cérebro, sabe? O córtex frontal, explicando um pouquinho como funciona essa parte aqui na neurociência, para entender o que leva uma pessoa a agir de determinada maneira. Então, de vocês, o que leva aqueles tipos de stalking, que são os stalkers que nunca conheceu alguém, se apaixonar por esse alguém? Virtualmente. Casar virtualmente. Como faz? Eu amo, eu me apaixono, eu caso, eu faço um casamento por procuração
E é possível no direito isso? Eu faço um testamento para essa pessoa sem conhecê-la. Isso vocês devem ter no consultório. Pessoas que idolatram, pessoas que falam, quantas vezes você encontrou com essa pessoa? Uma. Ah, mas eu já amo. Como assim? Quem sou eu para julgar o que é amor? Tem vezes que pode acontecer, não tô dizendo, ninguém pode amar. Ah, você mandou o link dele? Não é caro o livro dele. Não é caro, é um livro excelente. Acho que é um livro que tá o quê? 80, 90 reais? Eu acho que ele deve pagar esse livro, porque é um livro de 1.000 páginas, não, 800 e poucas páginas, Companhia das Letras. Tá Enfim, R$ 90 na Amazon, que eu acabei de ver aqui. É excelente. E eu, quando você fala quando me perguntam sobre o stalker, eu falo assim, que tipo? Primeira coisa, que tipo? Teve relacionamento? Tem fundamento? Ah, teve, foi casada, foi trair, sei lá. Foi casado. Tem um sentido? Tem uma obsessão? Uma compulsão obsessiva? Pode ter um transtorno obsessivo compulsivo pela pessoa. Pode ser o desgosto do não? Pode. Acho que o psicólogo, assim, tudo pode. Você precisa escutar a pessoa, saber. Esse stalker, para mim, ele não é um cara perigoso. Digo, perigoso no sentido de malefício humano, o lado mal, como diria Sapolsky. Ele fala assim, o ser humano ele não é perigoso, não é? Ele tem um lado mal, um lado bom, e é pronto, todo mundo. Ninguém aqui é santo, não, que não tem lado ruim, né? Ah, não, eu só sou boazinha, não esquece. Se fosse boazinha, você estava no céu, estava imaculado, sei lá onde você estava, mas você não estava na Terra. A Terra é feita de pessoas cujo lado ruim é bastante acentuado, creio eu. E aí eu pergunto para vocês, esse é um tipo de stalker. A mulher que foi, aqui estão no intervalo da pós-graduação, a mulher que foi traída, quem já foi, teve como se chama, o desprezo, né, a rejeição, sei lá. Agora, e aquele que inventou uma relação que não existia? Como que a gente faz com essa relação inventada? Quer dizer, eu dei oi para a mulher e a mulher acha que eu quero casar com ela. Quantas vezes a gente não escuta isso? Quantas vezes a gente não cai nessa? E o outro, que já estavam falando de Deolane, quem que estava falando comigo da Deolane, Érica? A gente começou a falar, e acho que foi a Rafa, né, Rafa? Foi a Rafa, é. Ela falou, posso deixar o povo entrar? Vocês estão muito quietinhos, gente. Está parecendo uma sessão de terapia. Só eu falando, um lacaniano me escutando. Tem até medo dessas observações. Estou achando diagnóstico. Eu vou sair daqui, acho que eu vou ter um diagnóstico. Professora, você acha que vai precisar fazer um teste de rochar de novo? Vai sair todo mundo com diagnóstico, olha aí, que bom. Tá vendo? Olha que delícia. Eu tenho 71 pessoas. Ai, que delícia. Ai, gente, não fecha não, que eu não estou preparada para escutar. Eu já não fiz constelação de novo, porque eu não estou preparada para entrar nesse buraco. Esse é um problema, fugir da terapia, né? Eu não fujo, não, eu vou. Agora, aquele... E o outro stalker, que é aquele que nunca viu, nunca teve contato, nunca conseguiu sequer, mas idolatra a ponto de ir, como a gente estava falando com a Rafa, de ir na porta da delegacia para defender uma influencer. Não é nada, eu não estou falando dela enquanto pessoa, porque eu não a conheço também, né? Mas o que leva a ir na porta de uma delegacia e por uma pessoa que nunca fez um bem social. Se eu falasse que eu fui lá porque o Ayrton Senna morreu, porque o Silvio Santos morreu, porque o Roberto Carlos morreu, ícones, porque o esportista que trouxe muita alegria para o povo morreu, né? Um jogador de basquete, eu sou fã, sei lá, um jogador de futebol, um Ronaldo, enfim, gostem ou não, eles têm seus fãs. Mas esse trouxe muita alegria para a pessoa. Cara, o cara jogou no Corinthians, jogou, né? Enfim, trouxe uma Copa do Mundo, o Pelé, né? Para quem é da época do Pelé, eu ainda não peguei meu pai idolatrando Pelé, mas eu não era
da época do futebol, também nunca fui muito ligada em futebol. Agora você fica imaginando, eu vou atrás de uma influencer, o que ela trouxe de bom? Pergunto, na minha vida. Se fosse Eu acho que essa daí, né, igual nós estávamos comentando um pouco antes de abrir a sala, é uma das que eu vejo mesmo a minha irmã, ela sabe da vida de influencers mais do que acontece dentro da própria casa dela. É como se ela fizesse parte de algumas famílias, né? Uma que está bem atual aí nas redes sociais é a própria Virgínia, né? Então o pessoal ali às vezes trata como se fosse parte da família, sabe? Aonde vai, que hora chega e que a filha comeu hoje. Em compensação, às vezes o próprio filho que está ali do lado não sabe como é que foi na escola e nem nada. Então eu acho que com o aumento da rede social, talvez, eu acho que você vai poder dizer isso mais do que eu, mas acho que aumentou, né, essa fixação por outras pessoas, essa questão de querer ter a vida de outra pessoa. Mas eu tenho assim, essa sensação que aumentou muito mais do que quando a gente não tinha essa rede social tão exposta assim. E as pessoas vão fazendo você ficar viciadas em querer saber da vida delas, né? E quando você procura alguém de rede social, Rafa, e algumas dicas é assim, ó, posta tudo o que você faz. Se você vai na ginástica, se você come banana, se você come, se você come arroz com maionese, sabe aquelas coisas ridículas? E aí eu falo assim, a carência das pessoas chega a tal ponto que, eu juro pra você, eu tenho pessoa que eu acho que fica 24 horas online. Eu fico... E é uma forma de você abstrair da sua realidade. Eu não sei nem quem é Virgínia, você me desculpa, a ignorância. É que a minha irmã mesmo fala, isso daí me distrai. Diferente, Eu te falo uma coisa, o que não distrai ler um e livro? realmente, é o que você falou, tem 24 horas, porque tem gente que, porque fulano deixou de seguir fulano, e aí fulano tá seguindo fulano. Gente, eu não sei, eu não consigo controlar nem as minhas redes sociais, quem tá me seguindo, quem tá deixando de me seguir. Você imagina de uma pessoa que eu nunca nem vi. Então, realmente é uma doença mesmo. Rafa, as pessoas são assim, eu sei, já chegaram em mim para falar assim, por que você tá seguindo fulana? Aí eu falei assim, ué, mas por que eu dei essa satisfação, né? Não sei, porque lá eu dei um seguir sem querer, sabe? Juro por Deus pra você. Não, é porque você deixou ela curtir e ela é uma louca. Isso eu tô falando de mulher, tá? Falei, cara, você viu quem tá me curtindo? É que é a namorada do meu pai, então assim. Falei, gente do céu, eu tô dormindo e tem gente vendo quem tá me curtindo. Eu tenho 2.000 pessoas, eu tenho nada, eu sou ninguém. Mas eu virei referência para agradar meu pai. Tem aquelas loucuras. Nesse dia eu falei, para. E isso não é para mim, né? E vira um vício mesmo, né? Você vê, aqui quem é de São Paulo, depois, Lu, já vai. Quem é de São Paulo, depois do debate de ontem não, né? De domingo, e hoje acho que vai ter outro, parece que o acesso à internet para procurar o que o Marçal ia falar da Atena, enfim, triplicou nas redes. Isso eram 11h30 da noite de uma segunda-feira. De uma segunda, não, desculpa, do domingo para segunda. Eu fico imaginando quanta gente sem ter o que fazer, porque você acha que esse povo está preocupado em quem votar? Mas quem é essa Virgínia? Fala, agora eu tô curiosa. Eu acho que ela é nora do cantor, o cantor eu tenho certeza que você conhece, o Leonardo. Conheço do cantor sertanejo. Isso, eu conheço por ela também. Ela é É nora nora? dele. Isso, é casada com um dos filhos dele. Tá, isso daí é. E ela é famosa? Dizem que sim, né? Mas assim, é influencer, não faz nada além de influenciar as pessoas mascaradamente, né? Porque nem é de fato a vida real. Aí é aquilo, né? Aí uma mãe também, você imagina uma mãe solo ali com 2 crianças, olha a vida dela, nova, rica, com festas milionárias, e a pessoa acaba se espelhando ali, né? Eu acho que esse é o problema. Porque eu acho que você olhar uma pessoa e como referência, eu quero chegar em tal lugar, só que são realidades totalmente diferentes. Eu não posso jamais me comparar com uma Virgínia, porque
Eu não tenho o dinheiro dela, eu não tenho a estrutura que ela tem, eu não tenho as babás que ela tem, então eu acho que é este que é o problema. É quando as pessoas elas começam a querer ter a vida de outra pessoa, só que num contexto totalmente diferente, que é de fato o que acontece dentro da minha casa, né? Que é o que eu vejo com a minha irmã. Olha Porque que ela vê, ela fala, não, porque às vezes até de comprar a mesma roupa, eu vou comprar essa roupa porque a Virgínia, a filha dela, saiu com esse vestido, então é esse vestido que eu quero ter. Porque a minha filha tá doente, mas eu vi no stories da Virgínia que a filha dela também está com isso, então é isso que a minha filha tem. Então já passa, né, já de é um uma distúrbio, né? distração. Já passa a não ser uma admiração, né? Aquela coisa, eu admiro. Já não é casada com Zé Felipe, cantor do Leonardo. Ela tem um programa na SBT. Puxa, Bruna do céu. Obrigada. Porque eu ia sair daqui, eu ia procurar a Virgínia. De verdade. Por curiosidade. Agora, a gente pergunta, essa pessoa como a sua irmã, ela não é um stalker, ok? Ela não segue, ela gosta, ela pode usar. Tem gente que até acorda, espera a pessoa se vestir para ver a cor da roupa que a pessoa pôs para pôr igual, né? Hoje acordei com vontade de amarelo. A pessoa também passa a querer vontade do amarelo naquele dia. E aí, ok. É uma doença, eu não sei qual é essa ainda eu não sei, psicólogos me ajudem, o que é isso. Agora, o que leva essa pessoa a perseguir a outra, né, a ponto de cometer crime. A ponto de ter alguém que persiga e coloque a vida do outro em risco, porque só olhar a Virgínia, só seguir a Deolane, não vejo nenhum problema. Ela foi a mulher que só ficou famosa porque o namorado, o MC, caiu da janela. Entende? Tipo assim, isso não vejo problema. Agora, o que ela trouxe de bem para uma vida de alguém, de qualquer um de nós, eu pergunto, ou de qualquer um daqueles que estão na frente da penitenciária fazendo uma manifestação contra a prisão de Deolane? O que essas pessoas têm ou tiveram de contato com a Deolane? É a família dela, é o marido dela. Estou fazendo greve de fome que meu filho está preso. Eu estou fazendo. Eu concordo. Mas umas perguntas. Luciana e a Cid. Lu, bora. Boa noite. Boa noite. Então, em primeiro lugar, o que eu sou muito de observar, né? Então, o que eu tenho observado, esse aumento desse número de pessoas apaixonadas e seguidoras e assim por diante, dar a vida, dar a camisa, se deixar dar o filho da mãe, dar o pai, né? Em prol daquele ídolo, ou aquele influencer, que eu não sei o que ele está influenciando de bom ou de ruim, eu não sei, né? Enfim, foi no período pandêmico. Na pandemia, eu tenho observado que aumentou muito o número de influencer digital e o crescimento também de números de seguidores. Eu me recordo que na época do Facebook, a minha filha, na época, quando ela era adolescente, ela postava uma foto e ficava esperando, era ela e a amiga, né? Ficavam esperando o número, disputando o número de curtida, de comentário. E eu falei, eu queria saber o porquê que ficava, né? Eu pensei assim, pô, deve ser coisa de adolescente e tal. Só que eu falei para ela, minha filha, isso aí já não é saudável, não está legal para você, você vai acabar perdendo a amizade com a sua amiga por causa de disputa, de curtida, de comentário no Facebook. E eu me recordo que ela até colocou umas roupinhas bem curtinhas, porque ela queria, naquela época não se chamava influencer digital, né? Nem existia essa agora, né, entre aspas, profissão. E, enfim, eu consegui, graças a Deus, consegui contornar essa situação. Graças a Deus, o amor pela amizade da amiga foi mais forte. E durante a pandemia eu tenho observado isso. E tinha eu tinha muitos cursos, né? Na época eu modelava bastante.
E na época da pandemia tive que dar uma parada de desfilar, essas coisas, e, no entanto, surgiam essas oportunidades, né, que traziam para mim para eu poder trabalhar como influencer digital. Só que eu não queria isso para mim. Então, eu sei que tinha um curso que você comprava e que, enfim, você gastava um dinheiro. Tenho amigas que investiram e continuam na mesma. Eu me recordo que, há pouco tempo atrás, eu fui num cardiologista e eu sentada ali conversando com o senhor, ele falou assim, não sei o quê, porque eu sou advogado, que a ABCD. Eu falei assim, poxa, eu também curso Direito. Aí, sabe o que ele falou para mim? Olha, o meu neto, eu já estou aposentado, mas o meu neto, eu pensei que ele ia falar alguma coisa assim construtiva para mim. O meu neto, ele está numa boa. Eu acho que você poderia fazer isso, investir nisso, influencer digital. Eu falei assim, mas isso é profissão? Ele está ganhando dinheiro. Eu falei assim, olha, toda estrada tem um fim. Eu prefiro continuar cursando Direito. Então, é isso. As pessoas enxergam, o influencer enxerga como uma profissão, muitos deles acabam caindo nessas amarras. Essas pessoas que eu acredito que tem muitos ali que estão ali seguindo a Deolane, na realidade eles estão querendo lugar ao sol, também para ser visto na TV, para ser visto nas páginas de alguém que está monetizando ali, para continuar o nome da Deolane. E eles querem, eu vejo ali que existem oportunistas, assim como aconteceu no caso da morte, né, do assassinato da Isabela Nardoni. Não sei se vocês se recordam, mas naquela época houve muito oportunismo. Existe aquela pessoa que busca oportunidade e existe o oportunista. Tinha pipoqueiro, tinha vendedor disso, vendedor de cachorro-quente, vendedor daquilo, porque queria um lugar ao sol. Então, eu consigo enxergá-lo. Muitas pessoas que estão ali sendo o pipoqueiro, o vendedor de salgadinho, o vendedor de bola, entendeu? Eu vejo dessa forma também. Eu não sei se eu ouso discordar em algum momento disso, porque eu não sei se essas pessoas elas vão para um lugar ao sol ou elas vão para uma falta de lugar, né? Porque se você podia ser influencer, eu não vejo problema nenhum na palavra influencer, desde que seja um influencer do bem. E que você traga para a internet, que você traga coisas que sejam construtivas. Então, você tem influencers de autoajuda, que, né, por exemplo, eu sempre escuto antes de dormir um podcast enfim, eu sigo, porque me faz bem escutar o que ele fala. Mas ele não fica postando foto ou nu, ou de perna, ou de braço, mas eu não critico, é isso que eu estou querendo dizer. Para todo mundo tem público, né? A Deolane tem público, para quem quiser tem público, tanto que nasceu o OnlyFans, onde vários artistas da Globo começaram a ganhar dinheiro, não porque postavam fotos seminuas, mas porque tinha um seguidor, aí o que acontece? Tem um patrocinador que paga para vincular a marca e todo mundo compra o esmalte que ela tem. Todo mundo compra o batom que ela tem. Isso é um tipo de influencer, eu acho, né? Tem um influencer que te ajuda muito porque ele te traz muita ideia, ele te traz muita coisa nova. Tem um influencer que é contrapositivo, eu brinco, que a Deolane foi preso e todo mundo acha que sabe direito penal, né? Bora falar um monte de asneira e vou ter um lugar ao sol. Agora, voltando ao stalker, ao crime, à mente humana, o que faz uma pessoa, por exemplo, as pessoas que estão na frente da delegacia, o delegado ontem, responsável pela região, pela circunscrição, ameaçou-os, né, na verdade, e pediu a retirada porque eles estavam causando um crime, uma contravenção, que é a perturbação do sossego alheio, né? E aí eu falo, o que faz essas pessoas correrem o risco de serem criminosas, o que faz elas quererem sair da tela e querer encontrar o seu amor idealizado fora da tela? O que faz? O stalker ele não nasceu hoje. É que as redes sociais facilitam vocês enxergarem essas pessoas, né? Mas John Lennon morreu por um fã, né? Eu acho que um dos maiores mitos do rock
morreu por isso. O Kennedy morreu por um fã também. Veja que loucura. E Martin Luther King também. Também. Então, você vê que são diferentes formas, é bem isso, são diferentes formas de manifestação desse amor, né? Dessa não sei o que é, dessa transposição no amor do outro. De criar um amor inexistente. Só que isso, com as redes sociais, virou uma coisa mais banal. E hoje, você pergunta coisas que poderiam servir, ferramentas importantíssimas que poderiam servir, hoje, pessoas têm medo de ter LinkedIn, desculpa, LinkedIn. Porque o currículo, a pessoa pega o currículo e vasculha a vida. Tá chegando. A pessoa pega o currículo da outra e vasculha a vida dela. Qual é a permissão que ela tem de entrar na vida da outra pessoa? O que faz uma mulher simular um parto, como a Rafaela estava falando, na frente de uma penitenciária onde está a Deolane? Onde está a cabeça dessa pessoa, né? E ligando a mente humana, o que faltou, como eu falei do Gabor Maté, o que faltou na infância dessa pessoa, psicólogos, pelo amor de Deus, o que faltou lá atrás? E eu não vou sempre ser aquela que vai ser lacaniana, não é isso. Mas o que faltou, que trauma picou, que carência que existe, que faz essa pessoa viver a vida da outra? A ponto de querer matar a outra, a ponto de querer inventar uma relação que nunca existiu. Uma relação que foi inventada na cabeça da pessoa. Ou de querer até mesmo agredir como uma forma de chamar a atenção pelo não que a outra pessoa te dá. Eu não sei vocês, eu zero queria ser famosa. Acho que deve Doutora, ser o caso não sei se você já citou, não teve uma hora que eu tive fora aqui da palestra, mas teve um caso disso que foi o da Ana Hickman, né? Falei. E você falou, né? Eu imaginei que eu tive que dar uma saída. Eu Mas estava falando também que disso, foi bem porque midiático. o da Ana Hickman é um caso que ficou bem, né? Agora que eu brinquei, falei que agora que ela vai casar de novo, mas que foi a primeira vez que a gente viu um, assim, né? Assim, tô dizendo de fã e aqui no Brasil, tá? E o marido dela agora, no caso, né? Ele pode ser considerado também como um stalker, porque eu vi uma reportagem dele e ele sabe exatamente todos os detalhes. Então ele deu uma reportagem, inclusive foi essa semana, falando que ela casou com um vestido de tanto e que gastou tanto no buquê, gastou tanto de não sei o quê. E então ele está controlando o quanto ela está gastando, o que ela está fazendo, onde ela deixa de ir, sabe para onde vai viajar, para onde deixou. Nesse caso, pode ser considerado também ou não? Eu não acredito, viu? Eu acho que isso é mais um problema de mídia, de excesso de informação, e ele precisa aparecer. E para mim, ele tem um grau de narcisismo muito grande. Oi? Ele tem um grau de narcisismo muito grande, né? Então, eu não acredito que ele seja um stalker. Eu estou falando assim, para o direito, para nós do direito, entende? Acredito que ele queira ganhar seguidores, e aí é um problema de nós, como a Luciana falou, como nós identificarmos dentro de casa, ou você mesmo apela, falar, meu Deus, você não está olhando para o teu lado. E vem uma outra pergunta. Será que não é mais cômodo olhar para o outro, que está do outro lado da tela, que eu nunca tive contato, e idealizar aquele alguém que não existe? Porque aquele alguém que não existe já está na minha casa, por exemplo, né? Concorda comigo? Agora, eu bato no estoque no relacionamento amoroso. E eu vou escrever, eu já escrevi sobre isso, só preciso publicar. Eu fico muito preocupada. É o caso, isso, bispo, é onde eu chego. É o caso, por exemplo, da baleia azul, e está voltando. Que leva as jovens a se matarem. E aí vai vir outro agora, já está vindo, bispo, porque eu trabalho na Justiça Federal, na parte criminal, tá? E está fazendo as pessoas se matarem, por quê? No Baleia Azul, era uma brincadeira que o jovem é o seguinte, você está com uma dor interna de rejeição? E vamos lá, gente, vamos falar a real. Nós já temos mais, eu passei dos 30 tem um tempo. Eu acho que se eu vivesse na época de hoje,
e eu usasse filtro para colocar todas as minhas fotos, e depois, quando eu me visse no espelho, eu não fosse aquela pessoa do filtro, eu não ia me aceitar. Entende o que eu acho que vocês entendem o que eu estou falando. Porque nós mesmos usamos filtro. E horas a gente fala assim, nossa, será que as pessoas vão chegar perto de mim e falar assim, mas você não é aquela que estava no filtro? Não tem bastante isso? Então, você mesma tira uma foto, eu mesma falo o pessoal da pós-graduação, por exemplo, eu quero tirar minha foto que saiu hoje na pós-graduação, não é para olhar, né? Porque minha sobrancelha tá desse tamanho, assim, ó. Eu fui olhar. Aí eu falei, cara, mas como eu tô chata. Deixa a sobrancelha desse jeito, qual é o problema? Eu não tenho sobrancelha. Não faço propaganda pro spa da sobrancelha, né? Que tem que estar perfeito. Mas você mesmo não se encontra mais, porque você fala assim, se quiser que emagreça, emagrece. Se quiser que engorde, engorde. Se quiser que tire a ruga, tira. Se quiser que clareie, clareia. Por exemplo, hoje mesmo eu queria que clareasse. Porque tudo a gente faz porque nós somos impulsionados para termos uma coisa, eu não sei, psicólogos, que eu estou falando que nem psicólogo, eu não sou. Para termos o quê? A admiração do outro. É o outro falar, nossa, que bonito. Nossa, que máximo. E eu pergunto para vocês, que inversão de valores que nós estamos tendo? Porque o que máximo é quem faz OnlyFans. O que máximo, e aqui pode gravar que não tem problema, é uma advogada como Deolane. Esse é o que máximo. O que máximo é descumprir uma ordem judicial, que tudo bem, pode ter sido legal ou ilegal, mas foi uma medida judicial e tem que ser respeitada. Isso aí vai para a mídia e fala assim, então, deu ruim para a mãe. E ela não pega só jovem que não tem preparo, não. Ela pega várias camadas de jovens e adultos. Por exemplo, a minha filha de 9, 10 nem sabe quem é Deolane. Juro por Deus, ela não sabe. Mas uma filha de 14, 15, eu duvido que não sabe. Eu duvido que não tenha chegado nela o caso da Deolane. Aí eu vou, outro caso que eu lembro de vocês, mas daí nós estamos falando de pessoas que ficaram desviando um pouco do assunto do stalker. Doutora, só interrompendo um pouquinho a senhora, também, assim, eu acho umas coisas meio sem lógica, né, mas enfim, do Brasil eu não me surpreendo com nada. Tipo, por exemplo, a Suzana, essa que matou os pais, ela tem até documentário, né, foi estrela no Netflix, né, porque os assassinos estão virando estrelas no Netflix, né, e muitas pessoas que assistem, né, aí eu queria depois a senhora comentar sobre isso depois. Isso aí, Fernanda, aí a gente vai falar de aí a gente vai entrar no tema de fato, que é o tema que eu falo bastante, que é a psicopatia, né? E toda esse holofote que o psicopata, ou que a mídia dá para o psicopata. Então, não é só, por exemplo, a Suzane von Richthofen. A gente tem um caso que também é a Flor de Lis, lembra, no Rio de Janeiro? Sim. Que foi péssimo, péssimo, um crime inenarrável, assim. Temos também Elise Matsunaga. A do York, essa que a senhora mencionou aí, a que esquartejou o marido. Tem uma também que é essa, né? Ela também tem uma série na Netflix. Aí eu tenho, por exemplo, o meu caso de estudo de doutorado é o Maníaco do Parque. E para quem não é de São Paulo, talvez não saiba muito desse maníaco, mas enfim. Ele é um puro portador de transtorno de personalidade antissocial, um psicopata puro mesmo, né? Um Web 60.2, cujo gatilho. E aí a gente tem que entender um pouco do psicopata, talvez que é o que eu mais vivo falando, quem me segue não aguenta mais escutar eu falar. O que a gente tem que se conscientizar é que assim, as pessoas e todo mundo tem gatilho. Tem gente que tem gatilho para beber, tem gente que tem gatilho para o sexo, tem gente que tem gatilho para droga, tem gente que tem gatilho para o dinheiro, tem gente que tem gatilho... Não é verdade? Cada um tem o seu. E a gente sabe que a gente tem, cada um tem o seu ponto o psicólogo não gosta de gatilho, eles gostam de outro nome, tem um outro nome. Para vocês terem um outro nome. Eu falo gatilho porque é muito fácil, eu gravei muito fácil, né? Para vocês terem outro nome. Tem aquilo que vai levar eu fazer a minha... Por exemplo, eu tenho essa compulsão, E aí o psicopata, ele não tem o freio. Ele não tem a empatia, ele não tem o freio, ele não tem a vergonha, ele não tem o medo
E todo mundo acaba enaltecendo quem faz isso. Por isso os holofotes a Suzane Stoff, que agora está grávida de um médico, que, enfim, é filmada por todo mundo, tem um documentário, se ela fizer um livro, ou se ela passar da rua, eu tenho certeza que 200 pessoas vão tirar foto com ela. Certeza. Elise Matsunaga, que matou. Aí eu tenho, por exemplo, Abdel Massif, que é o estuprador, né, que é o médico que inseminou e fez crime também genético contra mais de 110 vítimas, né, mulheres, que foram engravidadas por espermas que não são delas, porque ele manipulava em laboratórios comprados. Olha o crime genético, que absurdo, né? Você põe numa mulher um filho que não é do marido dela, e ela vai na tua clínica para fazer uma inseminação artificial, fora as mulheres em que ele estuprava dentro da própria clínica. E aí nós estamos falando de várias vítimas. Concorda? A Suzane matou os pais e todos os dias eu tenho esse crime, que é o patricídio e o matricídio. E contrário também. Mãe que mata filho, pai que mata filho. E eu vou além. Eu trabalho com mães que vendem órgãos de filhos. Eu trabalho em investigações criminais de pessoas que vendem órgãos. Pessoas que criam outras em fazenda como gados para poder vender órgãos. Cuja série Bom Dia, Verônica, e não sei se vocês viram, a série brasileira, é claro que ela tem as suas lados fictícios, como chama, que eu falo assim, para chamar atenção, para, né, suas elucubrações, né? Mas é pura verdade. O tráfico de órgãos hoje é o segundo tráfico mais rentoso do mundo. E eu pergunto, onde nós vamos parar? Mas o papo é o stalker. E o stalker, para mim, ele vai aparecer aonde, gente? No consultório de um psicólogo. Antes dele ele cometer o crime previsto no Código Penal, para que a gente distinga, né? Ele é só um cara que segue porque acha legal, porque acha bonitinho, porque acha interessante, enfim. Ou ele é um cara que vai sair da tela e vai perseguir aquela pessoa? Essa é uma pergunta que eu tenho para vocês, que eu venho para aprender. Simone, Ah, boa noite. boa noite, Leide. Recentemente, não tão recente, né? Tem um caso também se não me engano, da Débora Falabella, né? Que perdeu. Do que, meu amor? Desculpa. Débora Falabella. Hã? Tem um caso aí de uma mulher que persegue ela, stalkeia ela há muitos anos, acho que é 13 anos já. E aí, A Débora Seco, você está falando? não, a Débora Falabella mesmo. Quem é essa? Desculpa, olha que eu sou. É uma atriz da Globo. Tá. E aí, recentemente ela perdeu a causa na justiça porque alegaram que a mulher tinha transtorno, mas 13 anos a mulher perseguindo ela. Rede social, tinha o número de telefone dela, ia na porta do condomínio dela, uma fã. Você tem fãs que não chegam a agredir. Veja, quando você é famosa, então, quando você é global, por exemplo, você vai num show de uma pessoa que você gosta, você vê as fãs jogando, não vê? Uhum. Bombom, chocolate, querendo entrar no camarim, querendo tirar foto. Até aí, veja, eu até entendo você gostar muito de alguém que traz muito amor para dentro da tua casa, você ter sido fã do Ayrton Senna na minha época, você ter sido fã da Madonna na minha época, sabe? Que você vai no show, chega cedo. Mas passando dali, a parte de cometer um delito, eu tenho que começar a entender o que passa na cabeça daquela pessoa. Uhum. Passando dali, um paciente chegar no meu consultório e falar assim, olha, eu construí uma relação de amor com uma pessoa que mora no Japão. Onde você conheceu ela? Na internet. Sabe quem ela é? Sei, ela mora no Japão, ela me mostrou tudo. Deus Pai, Todo-Poderoso, que relação é essa? No caso dela, ela mandava mensagem, ela conseguiu o número dela, falava que amava ela, era o tempo todo mandando mensagem na rede social, sabia a hora que ela saía, que ela entrava, e aí ela começou a ficar assustada, né? E isso durou 13 anos, essa perseguição aí. Isso faz parte da exposição. Você se expor, você está sujeito a pessoas que vão te amar. E pessoas que vão te odiar. Não é isso? Uhum.
Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? Agora, eu pergunto, assim, essa mulher, algum dia, chegou a cometer algum crime contra ela? Crime não, acredito que não, porque na matéria não falava, não. Então, Mas ela sentia medo, porque a mulher estava ali em todos os lugares que ela estava, pedindo para ela ir lá ver e tal, conversar com ela e tal. é assustador, mas quem é famoso lida com isso. Sim, sim. Saindo do famoso, minha gente, vamos falar para o consultório, para o dia a dia de um psicólogo. Aquele paciente que chega e fala o seguinte: eu conheci uma pessoa na internet. Eu me apaixonei. E eu tenho certeza que essa pessoa é apaixonada por mim. Eu tenho certeza que ela me quer. Você pergunta, com base no que você tirou essa conclusão? Com base em qual realidade que você criou isto? E eu pergunto para o psicólogo, qual é o transtorno que esta pessoa tem? Aonde faltou amor lá na infância? Aonde que está a carência dessa pessoa que da segunda vez que encontra com a outra põe ela dentro de casa? O seu lar sagrado para mim. Sagrado. A minha casa é sagrada. Sagrada. Só vem na minha casa quem eu amo. Claro que vem as pessoas para me ajudar, alguém para ajudar na minha máquina de lavar, enfim, eu estou dizendo, eu só ponho dentro do meu lar e do meu mundo quem eu escolho. E a doença das pessoas, do stalker, desse que eu comecei falando muito do Baby Rena, e eu peço que os psicólogos vejam Baby Rena quando eu dou aula de psicologia forense na Universidade de São Paulo aqui, né, que é na USP de São Paulo, e na PUC também, que é uma pós de psicologia, né? E lógico que eu sempre vou para falar de psicopata, porque cada um fala do seu melhor, né? Eu tenho uma amiga que fala do esquizoide, cada um fala do seu. Mas quando eu me deparo com os psicólogos, eu falo para eles, eu preciso da resposta de vocês, da onde aquela pessoa cometeu um delito, às vezes, tão atroz, tão assustador, ou criou uma relação tão avassaladora, aonde que você pode identificar o ponto dela, para que eu possa, ao mínimo, saber, ela vai voltar ou não a cometer delitos? O abusador sexual, né? Normalmente ele é um stalker. Ele persegue. O que faz dele... vou falar de um abusador sexual virtual. Então, a gente está aprendendo um dos maiores organizações criminosas virtuais. O cara pega a foto, ele faz você se seduzir, ele manda você fazer atos sexuais, ele manda você filmar, ele posta e ele vende a tua imagem. E eu pergunto, quem é essa vítima? Esse autor, eu sei quem ele é. Ele tem doença mental, certamente. Ele, eu não tenho a mínima dúvida. A doença dele pode ser até o gatilho do dinheiro, ok? Pode ser o gatilho do sexo, pode ser do dinheiro. Agora, o que faz uma pessoa ser tão carente a ponto de se sujeitar a ser vítima de um stalker? Então, no Baby Rena, se eu fosse fazer com vocês uma sala de aula, normalmente eu dou o caso antes para depois eu discutir, né? Para ver o que vocês enxergam e o que pode ser feito, o que dá para ser identificado. E eu pergunto, no Baby Rena, quando ela vai atrás dele, ela também identifica isso, o psicólogo acho que é muito evidente para mim, eu estou bem descabelada. E ela também identifica aonde está o ponto certinho de chegar na pessoa. Isso tem muito com a psicopatia, com o transtorno de personalidade. Aonde está o ponto mais carente daquela pessoa, eu vou pegar. E quem de nós, levanta a mão aqui, quem de nós nunca descobriu o ponto fraco do outro para realmente dar aquele apertãozinho? Porque a mente humana, como o livro que eu falei no começo, para os que não estavam, ela tem um lado bom e o lado ruim. E quando eu estou falando do lado ruim, eu estou falando do lado que sai de dentro de você para cometer um delito contra outrem. O lado de você que idolatra o outro, que ama o outro, que, né, e que não acaba não causando nenhum mal,
Faz parte. Eu brinco, eu tenho meus lovers. Eu tenho pessoas que sempre postam, sempre gostam, me mandam mensagem. É um puta carinho, é uma delícia. Eu não paro de dar aula porque é uma delícia. Ontem eu tive uma aluna que saiu da aula e falou, professora, eu nunca fui tão incentivada por alguém na minha vida, nem pela minha mãe, começou pela senhora. Eu falei, é por isso que eu saio da minha casa, deixo meus filhos dormindo e venho dar aula. Por pessoas como você. Então, assim, a gente tem muito disso, desse carinho. Aonde o carinho ultrapassa, que a carência faz com que a pessoa saia e vá causar o mal a outra, ou onde o que a gente está vivendo hoje. Você acredita em alguém que te liga e fala, olha, me manda, desculpa, nós aqui formados, me manda um nude? Agora, Luciana, não sei se você está online, a sua filha, com tenra idade, que a gente chama no direito, com menos de 14 ou mais de 14, é claro que para ela um nude não é nada. Porque ela não entende a maldade que está por trás da outra pessoa. Que vai usar dessa imagem para fazer um crime de ameaça, para ganhar dinheiro, para fazer ela mandar cada vez mais. Para hoje a gente falar, por Deus, eu tenho delegacia punindo crimes de estupro virtual. Ah, mas, professora, né, o pessoal do direito, professora, o estupro, que a Luciana faz direito, o estupro não tem que ter violência, né, em conjunção com o canal, mediante violência ou grave ameaça? Ué, mas o cara usa da internet para fazer com que a pessoa, e aqui a gente pode falar pela vida elevadora, se masturbe e mande uma imagem. Eu tenho pai que se masturba na boca do filho e manda a imagem. E eu pergunto, por que não teve um psicólogo na base para perceber isso? Por que eu não consegui pegar lá embaixo para que isso não chegasse a esse termo? Então, uma criança de 8 meses passou por uma endoscopia na semana passada, dentro de uma organização criminosa. Uma endoscopia para ver se tinha presença de esperma no estômago. 8 meses. Foi liberado. Então, eu me assusto quando a gente começa a falar do stalker. E eu estava aqui, tinha preparado um materialzinho bem singelo para vocês, né? De vítimas de perseguição, como ir para a delegacia, como que prossegue numa denúncia, como que a gente faz para defender as pessoas que são vítimas, né? Trancar as contas, essas contas de redes sociais, bloquear os perfis, mudar a rotina, a pessoa começa a ter medo de sair de casa, como denunciar, como registrar essa ocorrência, como funciona, né, esse porn control, que é o uso, né, da pornografia para sedução e para manter a pessoa sob o domínio e tal. Então, o que eu tinha preparado aqui para vocês, de maneira bem, né, bem singela, era como que o direito, como que o psicólogo pode nos ajudar a detectar pessoas que são vítimas de outras, ou pessoas que se colocam na posição de vítimas de serem stalkers, né? Porque no Baby Rena, mais uma vez me encheu o saco nessa série, o rapaz que recebe o assédio da mulher, ele queria receber aquele assédio. Nitidamente, ele também tinha algumas coisas. Então, eu pus aqui no meu Instagram, naquela vez, eu fui só buscar aqui para olhar na postagem, para ver se ela ainda estava, né? Porque a gente... eu coloquei para vocês, eu queria muito que as pessoas se conscientizassem disso, gente, que nas diferenças dos stalkers aqui, ó, eu coloquei como fazer, mas eu coloquei os 4 perfis de stalkers aqui. Não estou pedindo seguidor, não. Estou querendo mostrar para vocês. E eu fiz uma análise dos 4. E eu queria só finalizar, porque eu tenho que pôr... eu falaria a noite inteira aqui. Enfim, o assunto com psicólogo, para mim, é infinito. Ainda mais se eu falasse do preso. Eu coloco 4, só para finalizar, que vocês tenham uma teoria, assim, só do jeito que a gente vê, tá? 4 tipos de stalkers. Os íntimos,
que são aqueles que são considerados mais perigosos por nós aqui do direito, entende? Assim, estou falando do meu lado, tá? Que passam a perseguir uma pessoa após o fim do relacionamento. E aqui levanta a mão quem não tem uma prima que já fez isso, ou talvez a própria pessoa, ok? Eu tenho os stalkers que não são íntimos, mas são conhecidos, ou seja, eu conheço, costumam ser bastante insistentes, né, na nossa caracterização do direito, com perseguição que normalmente dura 2 anos, e não 13, né, Leila? Mas que dura 2 anos, que são pessoas, são criminosos, na verdade, uma tentativa de tenta criar com essa pessoa um relacionamento. O íntimo, ele tem um relacionamento. O conhecido, eu já conheci, por exemplo, pacientes que se apaixonam por médicos, alunos que se apaixonam por professores, né, e vice-versa, e essa relação, que se conheceram alguma vez. Eu tenho um stalker de figuras públicas, né, que daí são pessoas que eles nunca tiveram contato, né, e perseguem celebridades. Então, e tenho o pior stalker que existe, que eu coloco como quarto espécie de stalker. Eu fiz essa classificação para poder explicar para os meus alunos como é que a gente fazia, né? E a gente falava, são aqueles que perseguem pessoas desconhecidas, põe para mim, desconhecidas e não famosas. E aí nasce esse estelionato amoroso virtual. Pessoas que nunca se conheceram. Então, há uma realidade, e aí eu pergunto para vocês, psicólogos, e deixo a dúvida aqui para vocês, aonde que houve a quebra de realidade desse ser humano? Essa é a minha pergunta. Em que momento que houve a quebra? Em que momento que ele acreditou que uma pessoa estranha ia se apaixonar por ele, ou ia dar a ele uma casa, um carro, uma nuvem, uma viagem, um avião, um estratosférico, sei lá. Em que momento? A quebra da realidade, se eu fosse psicóloga, eu ia perguntar, num laudo, esclareça, por favor, perito, aonde houve a quebra da realidade? Em que momento? Em que fase da vida dele houve a quebra da realidade? Cabe ao psicólogo me explicar. Eu não sei identificar. Mas houve uma quebra onde de uma pessoa desconhecida, sem ser pública, sem ser íntimo, sem ter um relacionamento, sem ser o íntimo, sem ser o conhecido e sem ser a figura pública, em que vários amam, eu inventei no outro uma quebra de realidade, eu prospectei no outro. E eu me sinto perigosa o suficiente para atormentar a vida desse outro. Ou no direito de atormentar a vida desse outro. Eu não sei se a gente devia chamar a live de quebra da realidade, se eu dissesse. Onde identificar. Ou, bispo, eu diria para você, onde terminou a fantasia. Porque vai começar outra. Então, na quebra de realidade, terminou uma fantasia para começar outra. Penso eu. Eu não sei se essa quebra... são momentos de alucinação, sim, Ingrid, eu acho. Agora, eu não sei se a quebra da realidade sempre traz alucinação. Olha lá, então, 24 anos, assim, se você for por relatos, e veja, a gente... Então, Ingrid, será que a quebra de realidade só existe no esquizoide? Mais uma dúvida. Não sei. Por isso que eu digo para vocês, é um orgulho falar com psicólogo, porque eu quero instigar vocês a cada vez mais entender que eu estou desse lado aqui jurídico, lidando com criminosos, pedindo ajuda para vocês identificarem onde que ele quebrou e onde que ele vai cometer o crime de stalker, para eu poder saber se eu estou punindo de verdade um stalker, uma pessoa carente com quebra de realidade, e se de fato, quer dizer, eu vou ver a pena aqui, a pena do crime, mas a pena dele, quer ver, no Código Penal, que é o artigo, que é o crime de perseguição, é 147A, inciso 3º. A invasão de dispositivo é 154A caput, tá? Onde que essa perda de contexto fático,
Eu posso pôr a ele, então, de repente, uma pena de 5 anos? Adianta, e deixa a dúvida também, quando eu falo de Maria da Penha, adianta eu afastar o agressor do lar se o agressor vai para outro lar depois? Vou tirar uma fotinho, tá bonitinho. Só que parece esse meu negocinho aqui. Ai, Jesus, não vai dar. Adianta eu não cuidar, eu não estou dizendo aqui que tem que existir agressores. Adianta eu não cuidar do agressor? Eu não consigo acompanhar aqui grilhos de quem detém a doença de quebra de realidade. Então, precisamos estudar. Vocês têm clínica, vocês têm pacientes. É como eu disse desde o começo, é a única profissão que não vai acabar no mundo é psicólogo. Porque o mundo está cada vez tão mais ou quanto louco quanto já era, né? Freud sempre disse. Mas hoje em dia, aquela doença que até nossa, eu discutiria num fórum fácil. Fica a dica aí, Érica, das pessoas que querem ser bichos. Eu não lembro o nome agora. Não sei se vocês lembram o nome das pessoas que querem ser bichos. Vocês lembram? Alguém lembra aqui para me colocar no lateral? Eu vi isso semana passada e perdi. Furry. Alex, furry. Então é aquela pessoa que acha que é um bicho, é isso? É isso, né? O perito não precisa acabar, começou agora. Como assim? Não entendi. Eu não entendi. Deixa eu só ver se é furry, mas eu acho que é furry, sim. São pessoas que acham que são, como fala? Que são. Eu escutei um menino que tem 1 milhão de seguidores e ele acha que ele era um lobo. E por ser um lobo, ele quer ser tratado como um lobo. E eu Tem um falei... cachorro também, doutora. Oi? Tem um cachorro também. Eu não sei qual país ele se veste de cachorro. Não, aqui em São Paulo, não, aqui em Santa Catarina, meu amor. E ele anda de coleira. Mas eu não sei, acho que esse não é brasileiro que eu vi, não. Tem até no YouTube. Ele gastou caríssimo na roupa e ele passa os dias de cachorro, vestido com a roupa de cachorro. Então, são comunidades que não podem ser odiadas. E eu te pergunto, gente, como que eu vou atender no meu consultório? Perguntaria se fosse psicólogo, né? Porque eu já querer um cachorro, não vou punir, porque eu não puno animal, né? Isso, é isso. Furry que se veste de animal, e tem outros também, mas assim, ela quer ser tratada como um animal. Então, eu entendo LGBTQIA+, eu entendo todas as siglas, todas, gente. Eu estudo todas. E não estudo só gênero e transgênero, não. Todas. Desde o travesti, que não gosta de ser chamado de transgênero, que não gosta... Eu entendo... Não é que eu entendo. Procuro entender. E eu vivo bem com essa comunidade, com todas elas. Mas com essa que quer ser bicho, eu perdi um pouco o controle. Quando eu falei que psicólogo não vai acabar, aí eu falou, perito também não, é isso? Não vai, todo mundo que estiver ligado à mente humana não vai acabar. Porque a única coisa que a inteligência artificial não vai pegar é porque Suzane matou os pais. Matou, ou os irmãos Cravinhos mataram, ou ela foi conivente, etc. Ou por que aí vou pior, em pessoas que podem ser até... Bom, pior que a Suzane também é difícil, mas assim, por que Nardoni jogou a própria filha? Suzane, ela não matou propriamente dita, mas no direito penal ela é coautora do delito, porque ela foi conivente e não impediu o delito, inclusive ela facilitou o delito, né? Então ela foi através dos irmãos Cravinhos, mas o que faz Nardoni jogar a filha viva do 5º andar? É heterotropia. É isso. É sobre isso que eu falo para vocês. O stalker, ele é mais uma vítima. Me perdoem se eu estiver errada. Eles é mais uma vítima da falta de ser enxergado em algum momento que leva ele a achar que ele vai perseguir o outro e que ele tem esse direito sobre o outro.
e que esse direito é dele. Então, ele invade a privacidade do outro, ele invade o nudes do outro, ele invade os crimes cibernéticos, ele invade o computador do outro. Ele acha que ele pode tudo. Seja esse ser alguém que você teve uma relação íntima, seja esse ser alguém que você sequer teve uma relação. Que eu acho muito doido. Né? Pra eu terminar, que eu nunca termino. Isso é cíclico, gente. Eu tiro o stalker daqui e coloco ele ali. Eu tiro o stalker, que é um estelionatário emocional, aqui e eu coloco ele ali. Eu tiro a vítima de um aqui, ela cai em outro ali. Vocês podem ver que as pessoas sempre se aproximam novamente de pessoas que vão lhe causar mal, que novamente, né? E que uma hora nós mesmos, na nossa vida, falamos, gente, breca. Eu fico imaginando um psicólogo que tem... Nossa, agora me falaram que cosplay. Putz, essa é nova, por isso que eu adoro dar aula. Agora, cosplay. Gente, vou anotar aqui. Vocês me mandam cosplay? Peraí, vamos lá. A internet é tudo, né? Cosplay. Putz, guia, mais coisas, Jesus. Ah, cosplay. Ah, também deve ser. Pessoas se acham personagens. Mas elas querem ser tratadas também como personagens? Porque o furry, ele quer ser tratado como isso. Então, eu entendo o transgênero, eu entendo o gênero, eu entendo a mudança de gênero, eu entendo até gênero fluido, gente. Juro por Deus. Quer ver, pessoas? Não, o cosplay, ele não quer ser tratado como um bicho. Ele se veste dos personagens que ele gosta. Isso aí eu acho. Você vai ver, sei lá, Mas Star Wars e o cara tá vestido de Star Wars. é basicamente isso. Eu gosto de Harry Potter, você entra na Disney, o cara tá de Harry Potter. Sim. Ok, ele é fã de um cara do gibi, do mangá. Eu fui na Feira do Livro, tinha um monte de gente vestido de mangá. Eram os cosplays. Ah, eu acho até legal, você quer saber? Se eu pudesse, eu me vestia de Hello Kitty. Eu tenho um monte aqui, ó. Se eu pudesse, tô brincando. Agora eu achei aqui, ó. Isso protege quando pessoas que acham que um bicho nasce em Berlim, né, na Alemanha. E eles se chamam de transespécies. Então, aí... E aí tem uns, quer ver, ó? Eles chamam de transespécie. Então, seria mais uma outra espécie. O furry teria que entrar entre uma espécie, teoricamente, do LGBTQIA+, por exemplo. Como é que é? Alex, eu não consegui acompanhar, mas o Alex está sabendo aqui. Eu não... Deixa eu só... Dá licença só um pouquinho, doutora Simone. Só aproveitar para falar a palavra-chave para o pessoal. Vai ser perseguição. Essa palavra-chave que, assim, como a palestra é gratuita, tal, todo mundo está assistindo, a gente depois coloca um formulário no grupo para eles preencherem com essa palavra-chave para ter o certificado. Ah, tá. Que lá você coloca até naquele, como se chama? Eu vi lá que você colocou no... Qual é a plataforma que te dá o certificado? Eu vi que é uma boa plataforma essa, não? Eu gostei dela. Como chama, Érica, que você põe? Eu pus no Instagram e pus no LinkedIn também. Não, mas a que te dá o certificado. A quem faz o certificado é a Live. Ah, tá. Nós mesmos fazemos. Ah, vocês mesmos fazem? Sim. Não, na plataforma Deutsche. Adoro essa plataforma. Não é isso? Ela é boa. Eu adoro essa plataforma. Eu acho ela uma das melhores e as que menos tem invasão. Porque várias vezes eu tô dando live. Gente, então a gente postando filme pornô. Tem um monte de gente. Já aconteceu em algumas palestras que eu participei, e infelizmente é uma coisa bem triste. E era contra uma professora que estava fazendo uma palestra comigo. É por isso que a nossa palestra, a gente só coloca o link de transmissão, ele só é colocado no nosso grupo e para mais ninguém. Muito Porque legal. mesmo assim a gente não conhece todo mundo que está no grupo, mas
até hoje nunca aconteceu, graças a Deus. Muito bom, parabéns para vocês, porque assim, eu entrei, era contra uma professora e o pessoal demorou para derrubar. É E complicado. a pessoa começou a falar muita baixaria, uma coisa assim horrorosa, e até você começou a dizer, que maldade tem essa pessoa para perseguir uma palestra? Não quer, não vê. Exatamente. Ninguém está com a arma na tua cabeça. Aliás, eu agradeço quem esteve presente aqui, quem ficou, quem passou, quem ficou 10 minutos, 15 minutos, porque não perdeu seu tempo. Para mim, ganhou seu tempo, porque eu também não estou aqui perdendo meu tempo, eu estou ganhando meu tempo aqui com vocês, entendeu? O cosplay é verdade, você vai aprendendo, né? Eu falo demais, às vezes eu falo, às vezes eu queria escutar mais, eu acho que eu preciso participar mais, né? Mas eu também escuto bastante. E o que eu escuto muito, o que eu queria muito que os psicólogos interagissem com a gente e lutassem por essa causa que eu luto do meu lado. Então, eu luto muito para falar, pessoal, eu preciso de um psicólogo, pessoal, o psicólogo tem que estar presente, eu quero psicólogo no presídio, eu quero psicólogo no exame criminológico, que eu já puxo para o direito penal. Mas eu queria muito que vocês lutassem, olha, eu quero ser perito criminal, eu quero entender o juiz, eu quero apenar as pessoas da maneira certa, eu quero entender a mente do criminoso, eu quero entender por que meu paciente saiu daqui, não é porque só ele pode cometer um suicídio, ele pode matar alguém, né, dentro da sua doença. E que conversem com os psiquiatras, com os assistentes sociais, né, que comecem a lutar mais, porque a única coisa que não vai extinguir são são os psiquiatras e os psicólogos, esses não vão poder. Porque para o IA, se você falar para ele, olha, IA, deixa eu te falar, eu estou assim, assim, assado. Qual é o meu diagnóstico? Pergunta para ele. Entendeu? Conversa com ele, você pode ser amigo, ó. Redige um contato, eu quero conversar com você, o que você acha, que dia você nasceu, qual é o seu aniversário. Mas se você for falar para ele, você não sabe, eu conheci uma pessoa e ela me mandou uma mensagem. E essa mensagem está escrito isso. O que você acha? Isso não tem. Se eu sou psicólogo, vai poder te ajudar. Te ajudar. Porque se ajudar, vai depender de você. Vai poder te dar, talvez, o seu caminho. Não é isso? Porque o caminho está dentro da gente. Né? Porque você pergunta, e qual a sua religião? Ela fala, não tem religião. E o que você acha? Eu não acho nada. Me pergunte dados que eu te dou. Me dá uma petição que eu te faço o que você quer. Fala o que você quer. Você quer um contrato de pessoa jurídica contra a pessoa física? Faz na hora. Oi? Ela faz na hora. Na hora. Se você der detalhes, eu quero um contrato de locação de pessoa física contra pessoa jurídica, com entrega de chaves, com imóvel que está dessa forma. Tá lá. Agora explica para ela o que está passando por trás da sua cabeça, se você não sabe. Eu tenho um gatilho, e o meu gatilho é sexual. E eu tenho vontade de... Não, ela nunca vai ser sua terapeuta. Ela vai ser sua ferramenta de trabalho. E enquanto a minha ferramenta de trabalho for um psicólogo, eu preciso do psicólogo. Virtual, né? Eu faço presencial, porque eu gosto muito de presencial. Mas eu tenho uma amiga que se dando... A minha... Tá um tempo, eu tô há muito tempo. Agora eu desabafo muito tempo. Aí eu falei, olha, eu acho que eu vou mudar. Né, assim... Mas você começa a gostar tanto da pessoa, do psicólogo, que você fica com pena de perder aquela relação tão... que sabe tanta coisa de você. Até porque o laço de confiança, ele demora também um tempo para você... Até você sair de um para pegar ter um laço de confiança com outro psicólogo, demora demais. E aí é todo um processo todo novamente, né? E aí você fala que preguiça, né? De expor tudo, mas é o momento da preguiça, você tem que falar, rompe isso. Sim. E começa de novo. Sim. Porque é uma outra visão, você é outra você. Você vai Sim. olhar para trás também de outro jeito, você vai se descrever de outro jeito, né? Há livros em que você tem que ler a vida inteira. Fernão Capelo Gaivota, O Pequeno Príncipe. São livros que depende da hora que a gente lê. Obrigada, Suzane. Depende da hora que a gente lê, a gente enxerga de um jeito. Sim, Fernão Capelo Gaivota é maravilhoso. Maravilhoso. Cada vez que você lê, você aprende alguma coisa nova. Eu lembro que eu li... Vê de uma forma nova, né? E sabe qual é o melhor momento que eu entendi Fernão Capelo Gaivota? Quando eu me separei. Como eu divorciei. Foi coisa louca, porque assim, ele nunca tinha sido tão revolucionário na minha vida depois do divórcio.
Eu preciso de um livro, chama um livro, sim, é o mesmo nome que eu, ou sozinho. Fernão Capelo Gaivota. Eu não sei se ele já deve ter no Kindle. Obrigada, Emanuele. Vamos fazer o seguinte, ó. Fazer uma... Quem ficou até agora... Érica, vamos fazer o seguinte. Vou pedir para o povo... Lógico que eu quero seguidores de psicologia, porque eu quero que vocês opinem, pelo amor de Deus, tá? Eu quero que vocês me ajudem. Aí eu vou colocar... Como que a gente pode fazer, Érica? Eu sempre coloco aqui e coloco, quem seguir e marcar mais alguém, eu ponho num sorteio do livro, igual eu fiz da outra vez. Nós mandamos o Insta lá no grupo, mas eu posso pôr ele só. Você que sabe. E aí, como faz? Marcar e aí eu coloco? O que você acha? Obrigada, Elaine. Estou à disposição. Você que comanda, você que sabe, assim como você já ganhou o seu, Eu fico fora. você fica fora. Mas Eu acho daí, que pode ser sim. vai lá, indica um amigo, um psicólogo, alguém, porque eu Isso. mais quero pegar psicólogo do que próprio do jurídico, você acredita? Eu quero Eu mais acho que estudante. o outro sorteio foi mais ou menos isso, marcar 2 amigos, Isso. né, daí escolhe, mas eu não lembro direito como é que foi, mas eu acho que foi Vamos isso. fazer o seguinte, eu vou postar, eu posto o livro, aí vocês marcam 2 amigos, e aí eu faço um sorteio desse. Você manda para eles? Mando. Né? E eu mando para vocês, eu vou te mandar o livro do Maté, do Gabor Maté, para vocês lerem sobre os traumas de infância. Quem não leu ainda sobre ele. Quem não leu não precisa ler, tem um vídeo de 1h40 no YouTube, deita um dia à noite, mas bem inspirado, com bastante foco, porque não é um para ver para dormir, não. É para ver para voltar, anotar, voltar, anotar, voltar, anotar. Eu gosto de livro físico por causa disso. Você lê, anota, depois você lê de novo, anota de novo. Esse filme eu peguei um caderno, porque eu não queria ver em inglês, que eu estava com preguiça, honestamente. E eu fui anotando e eu voltava igual o livro. Tá? Mas é que o livro desse tema só tem em inglês ainda. Então eu não quis ler. Eu comprei os livros dele que já tem em português. Como eu falei, eu mais leio de psicologia da editora Sextante, né, que eu adoro. E a editora que eu publico, que é a Juruá, ela tem muito livro jurídico. Por exemplo, eu estou com um até olhando a Juruá, que chama Direito Penal, Psicopatia e Neurociência. E um outro que é de psicologia, que eu comprei, que só fala também de comportamentos da infância, de comportamentos de violência dentro de casa, de psicólogos que detectam isso dentro da infância. Depois eu passo esse de psicologia, eu acho que eu deixei até com a menina que estava me ajudando a redigir uma ementa de curso. Não, tá aqui, ó. Gente, para vocês que são psicólogos, olha como eu gosto. Se chama Psicologia Forense na Contemporaneidade. Eu amei, é da Juruá esse livro. Existem capítulos aqui impagáveis para quem quer entender o lado jurídico da psicologia, né? Lógico, tá? Porque eu não consigo entender a psicologia, eu preciso entender o lado jurídico da psicologia, né? Então, tem um artigo aqui, em coautoria, que é um estudo de cyberbullying dentro de escolas, né? Para quem vai atuar dentro de escola. E tem uns efeitos a longo prazo das adversidades na infância e a importância da garantia dos direitos da criança, em que 5 psicólogos trabalharam dentro de escolas. E aí o trabalho que tem que ter o psicólogo de base. Eu preciso de psicólogo de base para poder me ajudar a entender o que acontece na violência infantil, o que acontece no tráfico de pessoas. Parece que os livros estavam aqui de propósito, mas não estavam. De verdade, não estavam. Estavam porque, como é os últimos temas que eu tenho tratado, assim como tem os psicopatas aqui. Mas coloca aí, ó, Érica, eu pego um livro agora, ó. Aí eu coloco. Vou perguntar para a Érica como que eu posso, tá? Que a Érica me ajuda a postar, porque, como eu disse para vocês, eu não sou muito da vida instagramzeira. Mas a gente aprende muito. Foi assim que a gente chegou e a gente se conheceu, né, Érica? Foi. Então, eu vou ver se eu posto. Aí embaixo deles, vocês indicam alguém e eu faço o sorteio. Eu faço sorteio eletrônico, né? Tá, daí você posta no seu Insta. Tá. E aí
marca embaixo do seu post. Tá. Eu vou Melhor. pedir pra... Faz tempo que eu não faço isso, acho que uma vez foi com o Matheus. E aí eu posto e pelo menos instigo vocês, um dia a gente volta para falar do psicopata. Com certeza. Tá bom? E quando você fizer o link, você me manda, que daí eu posto no meu canal também. Tem super pouco seguidor, mas eu posto. Tá, a gente vai editar, dar uma editada na palestra e aí eu te mando. Ah, que bonitinha, tá bom. Tá bom? Tá bom, você me manda. Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada. Muito obrigada pela pelos participação. ouvidos. Foi uma palestra, assim, na verdade foi, conseguimos fazer uma roda de conversa, né? A gente podia Poucos ficar... participaram, mas bastante gente mandou perguntas, interagiu pelo chat, né? Se vocês quiserem, eu fico à disposição. Olha, acabou de falar do Gabor Maté, isso aí, é sobre os traumas da infância. A gente acabou falando um pouco do stalker, né? Mas eu tentei ainda Mas não foi desviar tudo tanto. válido, né? Eu tentei Tudo não é desviar válido. tanto. No final, é mais um bate-papo, é mais um encontro casual aqui, como a gente não tinha uma pauta no sentido assim, né? Olha, você tem que falar isso, o slide está pronto, não foi uma apresentação, foi um bate-papo. Tenho certeza que um monte de gente ia falar assim, levanta aí, conta um caso. Todo mundo aqui tinha um caso dentro de casa. Eu acho Com isso certeza. que é um tema que você levanta a bola, chuta. Podia eu ficar aqui calada, eu só ia escutar vocês discutindo. Se fosse uma roda de sala de aula, eu juro por Deus, eu ia pôr vocês uma roda bem grande, depois eu ia minimizando as rodas de maneira contrária, só para escutar o que tinham para contar. Então, agradeço, querida. Mas muito obrigada. Obrigada, pessoal, todo mundo que ficou aqui até continue agora. estudando e continue se dedicando, tá? Porque eu sei que não é por horas, porque essas horas ninguém vai ficar rico ou pobre por essas horas ganhas numa plataforma, né? Tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada. Eu fico à disposição a responder as perguntas. A Érica tem meu contato. E eu vou mandar o outro livro, que é o livro traduzido a fotinho para vocês, que é o livro agora que vai virar de cabeceira meu até eu acabar de ler, eu não vou sossegar. Tá bom, gente? Tá bom. Muito obrigada. Até a próxima. Beijo, Érica. Fica com Deus. Até a próxima. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite, Fernanda. Até a próxima.